Olá, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Isso mesmo, é mais um programa, mais um quadro do programa Conexão Gospel, entrando no seu lar. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos com um convidado especial, está passando pela cidade de Mococa, o nosso irmão em Cristo, evangelista, Eric Alves. É isso mesmo, Eric Alves, ele veio de Cubatão, litoral paulista, e está passando aqui pregando a palavra de Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Peniel, e hoje está conosco aqui. É um prazer te receber, prazer todo meu, Eric pastor Alves. Tá bom? Prazer, pastor Ronaldo Garcia, e hoje é uma felicidade ter você aqui também, a sua vida, o seu testemunho entrando no lar dos nossos irmãos mocoquenses e de toda a demais região. Conta para nós, Eric, a data, como aconteceu a sua conversão? Primeiramente, paz do Senhor a todos, boa noite. Eu sou o Eric Alves, venho da cidade de Cubatão, congrego na Assembleia de Deus de Cubatão, tenho 24 anos e eu estou passando por aqui. Todas as vezes que eu venho para Mococa eu sempre sou muito abençoado, muito edificado. Novo, hein? 24 anos. Novo. Mais novo que eu. Graças a Deus, minha mãe sempre serviu ao Senhor, e então quando eu nasci, eu não sabia, mas eu já era crente, já servia a Deus desde o ventre da minha mãe, e eu sou muito feliz por isso, por não ter conhecido, as paixões do mundo, não ter passado por lá. Há quem diga que é bom ter um testemunho de quem veio, para que alcance, mas graças a Deus esse testemunho eu não tenho, para a glória de Deus. Mas maravilha, um chamado já desde o ventre da sua mãe, como Jeremias e muitos outros profetas. Deus seja louvado por isso, é um privilégio nascer num lar cristão. É um privilégio, sem dúvida, a educação eclesiástica, a maneira como portar e resolver os problemas, é diferente. É diferente. Deus seja louvado por isso, o Eric. Então, o seu ministério, tá? Você como evangelista da Assembleia de Deus de Cubatão. Isso. De Cubatão. Quanto tempo você está no seu ministério lá? Eu fui para Cubatão quando eu tinha 16 anos. No meio de 2017 eu fui para lá e eu fui muito bem recebido. Passamos 3 anos congregando num dos setores, no setor de número 11, no Jardim Nova República. Lideramos adolescentes por 2 anos. Tivemos uma experiência extraordinária na liderança, vidas que eram alcançadas, retiros espirituais. E nós fomos muito abençoados. Passado o tempo, devido às circunstâncias, fomos para a igreja sede. Estamos lá até hoje. Em 2020 nós fomos para lá, estamos lá até hoje, para a glória de Deus. Que bênção. Assembleia de Deus Cubatão, convenção... Comadesp, nosso pastor presidente do ministério também é presidente da convenção geral. Qual o nome do pastor presidente? Pastor Carlos Roberto Silva. Pastor Carlos Roberto Silva. Que maravilha. Olha, então a sua conversão, você bem dizer, nasceu num lar cristão. Isso. Batizou com quantos anos, Eric? Batizei com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade. Maravilha, recebeu o Espírito Santo. Sim. Lembra desse momento crucial? Segundo minha mãe, ela disse que quando eu tinha de 6 para 7 anos, eu estava dormindo e de madrugada eu estava sonhando. Eu lembro que era um sonho com as coisas de Deus, estando num culto. E naquela madrugada ela disse que acordou e eu estava falando em línguas dormindo. Eu não me lembro desse dia, então eu sempre tive a curiosidade de saber como era a sensação, porque eu estava dormindo. E anos depois, juntamos com a mocidade, nós íamos para um lugar de oração na madrugada, e enquanto nós estávamos orando, o Senhor me renovou, e aquele dia eu pude sentir a presença de Deus e falar em outras línguas. Não esqueço daquele dia. Que maravilha, que lindo. E o que te trouxe nesse atual momento para Mococa? Eu sei que evangelista é onde o vento, o Espírito de Deus sopra, ele diz, eis-me aqui para atuar. Não é fácil, eu digo que o dedo evangelista é esse, o dedo indicador vai sempre mais longe, vai sempre aonde outros não alcançam, outros ministérios, outros chamados não alcançam, o evangelista alcança. O que trouxe você para Mococa? De que maneira foi que surgiu esse elo de amizade que você na palavra de Deus? Olha, nós temos um amigo em comum, evangelista Lucas Samuel, que também é uma bênção, canta, prega, um homem de Deus.
e ele já conhecia a cidade de Mococa desde a juventude, porque ele congregava numa igreja em Cubatão, que tinha uma congregação aqui em Mococa. Então os retiros que eles faziam eram aqui na cidade, e nos aproximamos. Quando eu fui congregar no Ministério de Cubatão, ele já estava lá há alguns meses, certo. E ele sempre vinha para Mococa e sempre falava: irmão, você precisa conhecer Mococa, você precisa conhecer Mococa. Até que um dia nós nos reunimos numa van, viemos para cá com alguns jovens, e de repente a viagem, que era para durar de 5 a 6 dias, durou 1 mês e meio. Alguns amigos vinham para nos buscar, nós pagávamos os custos, porque no caminho que eles estavam fazendo para cá, a gente desistia de voltar para lá, e ficamos 1 mês e meio. Fizemos aliança com muitos amigos, com muitos pastores, conheci muitos homens de Deus aqui na cidade, e para a glória de Deus já vão fazer 5 anos que eu venho na cidade de Mococa, e eu sempre saio daqui muito abençoado, muito edificado com tudo que Deus faz aqui nessa cidade abençoada. Que bom, que maravilha, né? E os mocoquenses são receptivos. Demais, muito. Deus seja louvado por isso, né? Isso é maravilhoso. Então, sua vocação, desde os 16 anos, vocação, você trabalhou com os adolescentes, você disse, né? Isso, a liderança de adolescentes lá no setor 11. No setor 11. E como foi esse trabalho com os adolescentes? Eram ensaios, eram escolas dominicais, como foi essa experiência de trabalhar com os jovens? Olha, eu sempre gostei muito de pregar depois dos 12 anos. Eu comecei a pregar com 12 anos de idade. Meu antigo pastor me incentivou muito. Ele viu em mim um potencial, um caminho que nem eu via, né? Um adolescente de 10, 11, 12 anos, nem sempre a prioridade dele é o Senhor, é as coisas de Deus, mas que a nossa mãe nos incentive. Mas a gente acaba sendo, não digo nem iludido, mas a gente acaba sendo atraído pelas coisas da idade, e a gente acaba deixando de lado essa parte espiritual. Mas o meu pastor investiu muito em mim, acreditou muito no meu ministério, quando nem eu via essa possibilidade, e graças a Deus eu estou hoje. Com 16 anos eu fui para a AD Cubatão. Passado um ano e meio, veio a direção de Deus para nós assumirmos a liderança dos adolescentes. Era aproximadamente 60, 70 adolescentes, e nós tínhamos trabalhos de ensaio, consagração, propósito de oração, propósito de férias, retiros, escola bíblica dominical. Então, nós estávamos sempre juntos, e ali eu tive as maiores experiências da minha vida. Batismos com o Espírito Santo, pessoas arrebatadas em nossos cultos, ter que colocar jovens e adolescentes no carro para levar para casa. Tamanho a glória de Deus, o poder de Deus. Que lindo. E eu ainda vivo as reservas dessa experiência, para a glória de Deus. Como diz o salmista no Salmo 119, de que maneira o jovem purificará o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Fique conosco no segundo bloco, já voltamos já. A Aluminox parabeniza Mococa pelos seus 169 anos, cidade hospitaleira com grandes oportunidades criadas pelo seu povo valente e trabalhador. Continuaremos fornecendo equipamentos com alta tecnologia em aços e diversas ligas. Cada projeto realizado reflete o compromisso com a qualidade e a excelência que construímos juntos ao longo desses anos. Parabéns, Mococa, juntos por uma cidade melhor. São os votos da Aluminox, equipamentos industriais, na rua José Oleto 580, no Distrito Industrial 2, em Mococa. Descubra o sabor do Vale Imperial 3, no Fonseca Shopping. Uma grande variedade de pratos quentes, saladas e comida japonesa. Saboreie o nosso chopp, perfeito para descontrair com a família e os amigos. E oferecemos também o serviço de delivery. Levamos o nosso Marmitex até você. É só chamar no 199 9008 1604. Oferecemos almoço todos os dias e jantar de terça a domingo. Vale Imperial 3, no Shopping Fonseca, em Mococa. Saboreie essa experiência. Voltamos no segundo bloco do Conexão Gospel, e desta vez Eric Alves conosco, de Cubatão, evangelista, como já foi dito. Eric, gostaríamos de direcionar uma pergunta para você nesses 24 anos, né, de ministério. Você tem 24, com 11 para 12 já foi batizado e já começou a desenvolver diante da presença de Deus. Eu também fui jovem, me converti com os 16 anos, tá? Não vim de um lar cristão como você,
Mas o Senhor, Ele tem promessas e Ele conhece o coração de todos. E quando Ele quer alcançar alguém, não tem quem impeça. Verdade. Tá? Conta pra gente uma experiência que marcou a sua vida dos 12 anos até os 24, algo que você fala assim, meu Deus, eu sei que tudo é o agir de Deus, mas tem momentos que fica marcado na nossa vida e eu gostaria que você compartilhasse para aumento da fé deste nosso irmão, deste que está nos assistindo, para ele realmente ver que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua a fazer os feitos que ele fez anteriormente. Verdade. Meu pastor, eu lembro que aos 9 anos de idade eu ainda não estava envolvido tanto assim com as coisas de Deus, com o ministério da palavra, mas eu já tinha uma sede, já tinha uma curiosidade, mas eu não imaginava que aquilo era para mim. Eu comecei com muitas incertezas. Aliás, eu acredito que isso seja característico de todo o início, né? O início promove algumas incertezas. No dia do meu aniversário, na hora da festa, eu fui atropelado por uma moto na porta da minha casa. Meu Deus. A festa acabou, uma tragédia, um acidente. Poderia ter sido pior. Quantos anos isso? 9 anos de idade. 9 anos. Eu cortei você, eu com 8 anos, eu queimei o rosto inteirinho também aqui na minha festa de aniversário. Então, aos 9 anos de idade, então foi aquele alvoroço, né? Ficamos 10 dias internados, o tempo passou e o Senhor sempre tinha dito que o adversário tinha uma certa fúria, uma certa retaliação, e principalmente com as minhas pernas, porque Deus sabia que eu caminharia muito, que eu iria alcançar muitos lugares, e quando eu vi aquela palavra após esse acidente, a gente não acredita muito porque a gente não se vê nesse meio, a gente não acredita que Deus, a gente sempre se vê como um improvável, né? Como um incapaz de corresponder ao eis-me aqui, às exigências do Senhor, porque é uma obra de excelência, precisa estar envolvido de corpo, alma e espírito. E aí com 12 anos comecei a pregar, meu pastor tinha muitas agendas, apesar de ser pastor presidente, em algumas ele colocava a gente para representá-lo. E eu me lembro que numa dessas agendas ele me levou... Já representava a agenda, olha que... Era um peso muito grande. Não, sem dúvida, um ministério de confiança. E aí a incerteza aumentava porque eu dizia, meu Deus, meu pastor, alguém tão conhecido, alguém tão experiente, e eu com 13, 14 anos indo representá-lo, ele me levou no aniversário de uma igreja. Era o primeiro dia do primeiro ano, era uma honra muito grande. Chegou comigo no início do culto, o pastor presidente abriu um sorriso porque viu o pregador chegando, que era ele. Ele disse, olha, não vou ficar porque eu preciso dar uma reunião de obreiros, mas eu trouxe esse menino para pregar no meu lugar. O pastor murchou assim, meio que foi diminuindo o sorriso sem graça, eu também entendo. E ele ficou meio assim, mas me recebeu muito bem, me deu para pregar, e eu precisava que o Senhor desse uma confirmação. Eu sabia que ele tinha me chamado, mas eu precisava de um sinal de que aquilo era verdade. Meu Deus. E aí pregamos a palavra de Deus, a glória de Deus nos alcançou, e enquanto nós estávamos naquele mover, desfrutando da presença do Senhor, um jovem entrou correndo da rua para dentro da igreja, e ele disse que viu a igreja incendiada, com fogo físico mesmo. Era como se a igreja estivesse em chamas e ele entrou para socorrer as supostas vítimas. E aí quando ele entrou, ele foi parar de frente para o altar e ele percebeu que aquele fogo não era um fogo natural, era o fogo do Espírito Santo. Glória e ele disse assim que depois daquele dia a vida dele mudou, ele tirou as drogas que ele carregava do bolso, se declarou liberto, oramos por ele, foi alcançado pela graça de Deus e naquela noite o nome do Senhor foi glorificado. Eu entendi que de fato o Senhor tinha me chamado para algo grande, para algo excelente, que era a sua obra. E eu sou muito feliz por isso. Que maravilha, Deus seja louvado. Realmente o fogo do Espírito Santo incendeia até os dias atuais, como a profecia de Joel 2, alcança a minha e a tua vida e está alcançando você aí no seu lar através deste momento oportuno e especial. Eu tenho certeza, o Espírito Santo, ele não erra o alvo. E o alvo nesta noite é você, através desta palavra de fé, através desse testemunho de fé. Eric Alves, de Cubatão, por favor, dirija uma palavra. Você que foi bem recepcionado aqui em Mococa, né? Está pregando a palavra de Deus na igreja AD Peniel. Fale para nós, deixa uma palavra do amor do coração de Deus para todos. Amém. Nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, eu acordei com uma palavra no meu coração, passei o dia meditando nisso. Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus está chegando com uma multidão e Pedro está vindo no caminho oposto, depois de uma noite frustrante, com um barco vazio, e ninguém quer ter um barco vazio. A gente vai com o barco vazio, mas a nossa expectativa é voltar com um barco cheio de peixes,
cheio dos nossos resultados. Mas nessa noite, Pedro pescou a noite inteira, com a sua técnica, com o seu profissionalismo, e ele não apanhou um peixe. Ele estava lavando as redes quando Jesus chega e pede o barco emprestado para Pedro. O barco de Pedro estava vazio de peixes, vazio de resultados, e talvez esse seja o motivo pelo qual Pedro conseguiu dar espaço para Jesus pregar o evangelho, alcançar vidas naquele dia. Tem dias que o nosso barco está aparentemente vazio, e é exatamente o cenário específico que Jesus precisa para usar o nosso barco para abençoar outras vidas. A Bíblia diz que Pedro cede o barco para Jesus. E eu penso, talvez se o barco estivesse cheio de resultados, não teria espaço para Jesus entrar. Sim. Não teria espaço para Jesus preencher. E a pergunta que eu deixo para o seu coração é: o quanto os seus resultados têm te afastado de Jesus? Tem pessoas que precisam viver uma vida inteira de barco vazio para que possam receber Jesus no seu interior. Tem gente que, quando está vazio dos seus resultados, dos seus recursos, quando era vazio de estudos, Jesus tinha liberdade para falar. Mas foi conhecer algo ali, foi ganhar um recurso ali. Talvez o nosso barco esteja cheio de agendas, de compromissos, de reuniões, que já não tenha mais espaço para Jesus. Mas é sempre depois de uma madrugada vazia que Jesus se apresenta dizendo: eu ainda tenho interesse em usar o seu barco para alcançar alguém. Meu Deus. O que vai contrário a qualquer investidor. Porque qualquer empresário, qualquer pessoa que tenha um investimento, vai querer vir no tempo dos nossos resultados. Quando o barco estiver cheio, a gente conversa. Quando o barco estiver cheio, eu vou ter interesse em assinar algo com você. Mas Jesus não. Jesus tem interesse no nosso vazio. Jesus tem interesse no nosso fracasso. Jesus tem interesse na nossa madrugada turbulenta. Depois que o culto termina, Jesus chama Pedro e diz: agora faze-te ao mar alto, lançai a rede do lado direito para pescar. Pedro disse: mestre, o senhor é carpinteiro, eu sou pescador. Com a minha técnica não funcionou. Com o meu estudo não funcionou. Com o meu conhecimento sobre os mares não funcionou. Mas debaixo da tua palavra lançarei as redes para pescar. Eu quero liberar uma palavra para o seu coração nessa noite e lhe dizer que aquilo que não funcionou do seu jeito, do jeito de Jesus, vai funcionar. A palavra de Jesus vai resolver aquilo que os seus estudos não resolveu, aquilo que a sua inteligência não resolveu, aquilo que as suas ferramentas naturais não resolveram. A palavra de Jesus vai resolver. Diante da nossa técnica, Pedro ia atrás do peixe, mas debaixo da palavra de Jesus, os peixes iam atrás da rede de Pedro. Louvado seja. E isso é profético, porque Jesus disse, né? Quando nós seguimos a Jesus e a rota que Ele nos dá, não somos nós que corremos atrás das bênçãos. São as bênçãos que vão correr atrás de nós. E para finalizar, depois da pesca maravilhosa, com o barco entupido de resultados, é aí que Jesus vai chamar Pedro para o ministério. E vem a pergunta: se Jesus queria tirar Pedro do barco, da pesca natural, não era melhor ter chamado Pedro quando o barco estava vazio? É muito mais fácil nós abrirmos mão de um barco vazio do que de um barco cheio. Mas abrir mão de um barco vazio não é renúncia. Eu vejo como uma aposta. Não deu certo aqui, vamos seguir Jesus para ver no que dá. E Jesus não quer que a gente aposte no Evangelho. Jesus não quer que a gente aposte na cruz do Calvário. Ele quer que a gente renuncie os nossos resultados. Largar um barco vazio qualquer um larga. Mas e o peixe? Pedro entende que ele não tem o direito de ser ingrato. Pedro entende que o resultado que Jesus promoveu não pode afastar ele do ministério. Ele diz: esse peixe foi o Senhor que me deu. E seria muito ingrato da minha parte usar os teus milagres para dizer não para a tua obra. Ele disse: se foi o Senhor que encheu o meu barco de peixe, o Senhor vai cuidar de mim daqui para frente. Abra mão dos seus resultados e siga Jesus, sem querer nada em troca, sem pensão alimentícia, sem seguro-desemprego, sem nenhum seguro natural. Mas Pedro tinha uma palavra e por isso valia a pena abrir mão de tudo que ele conquistou na terra para seguir um Jesus que lhe daria a salvação e a vida eterna. Que maravilha. Não deixe os seus resultados te afastarem de Jesus. É a palavra que o Senhor tem para o nosso coração no dia de hoje. Meu Deus, que maravilha. Sabemos que sobre a palavra de Jesus, exatamente, nós podemos confiar. Deus abençoe. Amém. A sua presença aqui. Seja sempre bem-vindo a Obrigado. Mococa, a Igreja Evangélica lhe abraça em nome do Senhor Jesus. E fique conosco, tá bom? Antes de nós encerrarmos esse programa, todas a segunda-feira, o programa Conexão Gospel,
com reprise às 12h15, está aí no enredo do seu lar. Por favor, dirija uma oração para nós despedirmos dos nossos telespectadores. Amém. Onde você está, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós te damos graças. Nós não merecemos, mas a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor tem nos alcançado todos os dias. A tua palavra diz que as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, e nós te louvamos por isso. Senhor, nesse momento nós intercedemos pelos nossos irmãos que estão nos ouvindo no seu lar. Senhor, onde quer que eles estejam, que esse lar seja alcançado pela tua graça, pela tua presença. Muda, Senhor, a rota desse alguém que está nos ouvindo na noite desse dia. Que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa chegar com o teu socorro, com a tua providência, e até aquilo que daria errado comece a dar certo debaixo da tua palavra. O Senhor sabe que talvez alguém que tenha me ouvido esteja vindo de uma madrugada turbulenta, de uma madrugada vazia de resultados, mas hoje o Senhor chegou para fazer algo novo, para chamar para um novo tempo. Desperta o nosso coração para a tua obra, para aquilo que nós temos. Nós te pedimos, envia a tua paz, o teu socorro sobre esse lar, sobre essa família, a fim de que o teu nome seja por nós glorificado. É o que nós te pedimos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique conosco até a próxima programação do programa Conexão Gospel. A paz do Senhor Jesus.